Sabemos que as estrelas são gigantes luminosas no céu, mas elas têm um ciclo de vida, elas nascem e morrem. Será que você sabe qual é o processo que elas passam? Vamos ver sobre isso? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre as etapas evolutivas das estrelas. As estrelas, fascinantes e enigmáticas, passam por uma série de etapas em sua evolução cósmica, desde o seu nascimento até a sua morte, cada uma marcada por eventos dramáticos e várias transformações. Essas etapas não revelam apenas a complexidade das estrelas, mas também fornecem insights valiosos sobre a história e a natureza do nosso universo. Então vamos ver um pouquinho sobre essas diferentes etapas. Começando pela formação estelar. Esse é um espetáculo que ocorre em vastas nuvens moleculares de gás e poeira conhecidas como nebulosas. Essas nebulosas são berçários estelares compostos principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos primordiais que compõem as estrelas. O processo de formação estelar começa quando forças gravitacionais agem sobre regiões densas dessas nebulosas, provocando um colapso de gás e poeira. Esse colapso inicial pode ser desencadeado por uma variedade de eventos, como ondas de choque de supernovas, interações entre nuvens moleculares ou até mesmo a compressão causada por galáxias vizinhas em movimento. À medida que a densidade aumenta dentro dessas regiões em colapso, a temperatura aumenta, levando à formação de glóbulos de gás mais densos, e no centro desses glóbulos, a matéria continua a se contrair sob a força da gravidade, formando núcleos protoestelares. Esses núcleos estão rodeados por discos de matérias em rotação, compostos de gás e poeira cósmica. À medida que o material continua a cair em direção ao núcleo, a temperatura e pressão no interior aumentam, dando início ao processo de fusão nuclear que transformará essas protoestrelas em estrelas plenamente formadas. A gente tem um vídeo falando sobre isso, depois dá uma olhadinha lá. A segunda etapa é a sequência principal. A fase da sequência principal marca o início da vida ativa de uma estrela, quando a temperatura e a pressão do núcleo de uma protoestrela atingem valores críticos. As reações termonucleares começam a acontecer. O principal processo nuclear que ocorre durante essa fase é a fusão de átomos de hidrogênio para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia no processo. Essas reações de fusão nuclear sustentam a estrela, equilibrando as forças gravitacionais que tentam colapsá-la. As estrelas da sequência principal mantêm um equilíbrio delicado entre gravidade que tenta contrair a estrela e pressão gerada pelas reações nucleares que empurram para fora. A quantidade de tempo que uma estrela passa na sequência principal depende principalmente da sua massa inicial. Estrelas com massa menor que o nosso Sol podem permanecer na sequência principal por bilhões de anos, enquanto estrelas massivas, ou seja, maiores, podem ter uma vida mais curta, medida, claro, em milhões de anos. A terceira fase é a evolução pós-sequência principal. À medida que o hidrogênio do núcleo de uma estrela é consumido, a fusão nuclear cessa e as estrelas passam por mudanças significativas. O destino exato de cada estrela após a sequência principal depende da sua massa inicial. Estrelas de baixa e média massa, como o nosso Sol, expandem-se formando gigantes vermelhas, à medida que seus núcleos colapsam e suas camadas externas se expandem. A gente tem um vídeo sobre gigantes vermelhas, depois dá uma olhadinha lá. Durante essa fase, as estrelas podem liberar quantidades impressionantes de energia, aquecendo seus envoltórios externos e transformando-se visíveis como gigantes vermelhas que vão brilhar no céu noturno. Enquanto isso, estrelas mais massivas podem experimentar evoluções mais dramáticas, tornando-se supergigantes azuis ou vermelhas antes de passar por estágios finais explosivos como as supernovas. Nessas explosões espetaculares, as estrelas liberam quantidades de energia muito grandes e materiais pesados para o espaço, enriquecendo o nosso meio interestelar e preparando o terreno para a formação de novas estrelas e novos sistemas planetários. Essas fases pós-sequência principal são cruciais para entender a diversidade e complexidade das estrelas e o seu papel na evolução do universo. A gente também tem um vídeo sobre supernovas, depois dá uma olhadinha lá. A quarta parte é a fonte de energia. Durante a sequência principal, as estrelas obtêm sua energia por meio de reações termonucleares que ocorrem principalmente em seus núcleos. No coração da estrela, onde a temperatura e as pressões são extremamente altas, os átomos de hidrogênio são fundidos para se tornar átomos de hélio, num processo que a gente conhece como fusão nuclear. A fusão libera uma quantidade imensa de energia de luz e calor, e então essa é irradiada
irradiada para o espaço exterior, alimentando a luminosidade da estrela. A energia gerada por essas reações nucleares mantém a estrela em equilíbrio, contrabalanceando a gravidade que tenta colapsar entre ela mesma. A energia liberada pela fusão nuclear, essencialmente, é a fonte de luz e calor que faz com que a estrela brilhe no céu. É importante notar que esse processo ocorre principalmente no núcleo estelar, onde as condições são extremamente quentes e densas e é suficiente para permitir a fusão nuclear. A energia gerada dessas reações é gradualmente irradiada para as camadas mais externas da estrela, que eventualmente lançam para o espaço em forma de radiação eletromagnética. Por fim, nós temos o tempo de vida. O tempo de vida de uma estrela da sequência principal é determinada principalmente pela sua massa inicial. Estrelas de diferentes massas têm diferentes quantidades de combustíveis nuclear disponíveis e diferentes taxas de consumo desse combustível. Estrelas de baixa massa, como anãs vermelhas, queimam seu combustível nuclear a uma taxa muito mais lenta do que as estrelas massivas, como as supergigantes azuis. Como resultado, estrelas de baixa massa podem permanecer na sequência principal por dezenas de bilhões de anos, enquanto estrelas massivas podem queimar todo o seu combustível em poucos milhões de anos. A relação entre massa estelar e tempo de vida na sequência principal segue uma regra aproximadamente inversa ao quadrado. Quanto maior a massa da estrela, mais curto será o seu tempo de vida na sequência principal. Por exemplo, uma estrela com o dobro da massa do Sol pode ter uma sequência principal cerca de 10 vezes mais curta do que o Sol. Esse princípio é fundamental para entender a evolução das estrelas e a diversidade de estrelas no nosso universo. E é claro que a gente tem muito mais transformações de estrelas. Nós temos as supergigantes vermelhas, nós temos as supergigantes azuis, nós temos as anãs brancas e as anões pretas, nós temos as supernovas e os buracos negros. Todas elas têm um vídeo aqui no canal. Depois dá uma olhadinha em cada um deles que você vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda semana temos um vídeo diferente de química. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. E eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado!